Voltamos com o Band Cidade Entrevista, neste sábado conversando com a desembargadora Socorro Guedes, que também é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Desembargadora, o que é o voto biométrico? Agora as equipes do TRE estão fazendo o cadastramento do eleitor, para que realmente seja possível o voto biométrico já nas próximas eleições em 2014. Sim, é importante que nós possamos retornar um pouco e lembremos algumas situações. O Brasil ele é muito respeitado em todo o mundo pela urna eletrônica, a seriedade, a rapidez com que as eleições ocorrem, a segurança que ela proporciona a toda a comunidade. No entanto, tinha um senão que para nós da área do direito sempre incomodou muito. A possibilidade de um eleitor se apresentar perante a mesa receptora no dia da eleição, se passando por outro e votar. O que é o voto biométrico? O voto biométrico é acabar de vez com essa possibilidade. Por quê? Porque é através da impressão digital. Então, nós estamos agora no TRE do Amazonas começando a biometria, que é chamando os eleitores de toda a região metropolitana, com exceção de Manaus. São 7 zonas eleitorais para fazer o seu cadastramento biométrico. E o que é isso? Eu digo ao eleitor para ficar tranquilo, não dói, simplesmente leva um pouco mais de, talvez, do momento em que ele chega no cartório eleitoral a sair 10 minutos, ele só precisa comparecer levando o seu título de eleitor e um documento com foto, quando a zona eleitoral assim chamar. Agora há pouco terminamos Presidente Figueiredo. Foi o primeiro município a fazer todo o cadastramento? Sim, 100%. Foi nossa primeira zona eleitoral, o primeiro município do Amazonas a fazer o cadastramento biométrico. E como que ele se dá? O eleitor chega, traz seu documento, ele vai passar por 2 momentos. O primeiro momento, onde ele apresenta a sua identificação, para nós sabermos que aquele documento corresponde àquele eleitor, então um documento com foto e seu título. O nosso servidor faz as devidas anotações e ali já tira a fotografia, uma fotografia digital. Fez a fotografia, passa para o segundo momento, que é o quê? É pegar as suas impressões digitais. Então, nós não pegamos somente 2 dedos, são todos. Então, a gente brinca que a pessoa toca um piano, mas não dói, não dá choque. Pegou a impressão digital, concluiu, você imediatamente já vê, então, que a pessoa está cadastrada. Ele já sai dali recebendo um documento que está ok com a Justiça Eleitoral. A situação agora recente de Presidente Figueiredo, nós tínhamos e temos em Presidente Figueiredo 18.143 eleitores aptos a votar, que estavam aptos a votar em 2012. Fizemos agora o cadastramento, a biometria de Presidente Figueiredo. Então, compareceram ali no cartório eleitoral 14.193 eleitores. O que acontece com esses eleitores que não fizeram o cadastro? Justamente. Aí, de repente, aqueles que não compareceram, porque podiam estar doentes, fora do estado, não conseguiram chegar nesses 2 meses que ficou a Justiça Eleitoral trabalhando biometria ali. Eles não se preocupem, eles podem ir a qualquer tempo ainda. É importante que possam ir até final de abril. Por quê? Porque nós faremos esse trabalho, em cada zona eleitoral por onde passarmos, vai ficar os kits para se fazer biometria. Então, no próprio cartório, ele vai ali e regulariza a sua situação. Mas é muito importante lembrar que se o eleitor não fizer o seu cadastramento biométrico, 2014, aquele eleitor de Presidente Figueiredo e agora Careiro da Várzea, que é onde estamos nesse momento, fazendo a biometria, se ele não comparecer para fazer o seu cadastramento, ele não votará em 2014. Como é que vai ser o voto biométrico? Quer dizer, vai ter a maquininha lá para conferir as digitais, a digital do eleitor? Nós fizemos a experiência, uma simulação de como seria. E, em primeiro momento, além da segurança, né, nós teremos uma celeridade muito grande. Porque o eleitor ele vai comparecer, vai ser obrigado a levar ainda o seu documento com foto, qualquer daqueles documentos que nós sabemos, passaporte, carteira de identidade, carteira de trabalho,
qualquer um desses documentos, ele ou o seu título ou sua identidade, apresentou na mesa receptora, imediatamente o presidente de mesa cadastra o número, já vai aparecer a fotografia que ele fez lá no cadastro biométrico. Apareceu a fotografia, ele é convidado a colocar sua digital. Colocou sua digital e vai à urna votar. Em que fase do cadastro vocês estão agora? Terminou Presidente Figueiredo? Quais são os municípios que estão sendo trabalhados? Nós temos um cronograma para que até fevereiro de 2014 possamos concluir essas 7 zonas eleitorais. Quais são elas? Começamos com o Presidente Figueiredo, hoje estamos no Careiro da Várzea, que vamos até 8 de agosto. Depois, saindo do Careiro da Várzea, a terceira é Rio Preto da Eva, que ficaremos ali até setembro. Depois, Rio Preto da Eva, Novo Airão. Depois, Itacoatiara, que é uma zona eleitoral com um eleitorado muito grande. Então, em Itacoatiara, nós ficaremos até 14 de fevereiro de 2014. De Itacoatiara, seguiremos para Manacapuru. E o último é Iranduba, aqui próximo, que também a previsão é concluir 23 de fevereiro de 2014. Lembrando sempre, onde passou nessas 7 zonas, se a pessoa perdeu aquele período de 60 dias, que nós estamos ali com o staff dobrado, então são muitos os servidores para poder justamente atender não só a capital, ou não só a sede do município, mas também todas as zonas rurais do interior. Então, se perdeu essa oportunidade, é só ir ao cartório eleitoral e fazer sua biometria. No ano passado, nas eleições passadas, 2 capitais brasileiras já fizeram valer o voto biométrico. Manaus vai ficar de fora ainda para 2014? Nós gostaríamos muito de que Manaus, principalmente porque mais de 50% do eleitorado do Amazonas está em Manaus. Então, nós fizemos o pedido ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para começar a biometria por Manaus. No entanto, nós não tivemos essa autorização, porque, veja, todo esse trabalho, além de ele ser extremamente oneroso, porque significa dizer servidores que têm que ser deslocados para fazer o trabalho, nós precisamos desses kits que são trazidos de Brasília para fazer a biometria. Então, a biometria não está se fazendo somente no Amazonas. Todas as capitais, quer dizer, todas não, somente 2 não estão fazendo, porque já concluíram, como você frisou, que é Maceió e Aracaju. Na verdade, não só a capital, mas esses 2 estados, o estado de Alagoas e o estado de Sergipe, em 2012 já teve a eleição toda biométrica. Então, assim, alguém pode dizer, houve muita confusão? Não. Como foi a primeira eleição, se acreditava que seria mais rápida, mas as pessoas tinham um certo receio, porque era a primeira vez, é comum você ter um certo medo do novo. No entanto, foi bem tranquila. A única reclamação foi daquelas pessoas que não fizeram a biometria e chegaram no dia querendo votar. Infelizmente, essas não puderam votar, e como acontecerá no Amazonas, nessas 7 zonas eleitorais, aqueles que não fizerem a biometria não votarão, terão somente que justificar seu voto. Então, isso significa voto biométrico mais segurança ao eleitor e ao pleito como um todo. Como um todo. Nós gostaríamos muito, como eu frisava antes, que Manaus estivesse já em 2014 na biometria, não será possível, mas a previsão do TSE é que até 2016 todas as capitais possam já estar com a biometria completa. Então, nós acreditamos que até 2018 todo o Amazonas já estará com biometria. A senhora representa uma corrente de magistrados, pessoas que atuam no direito, que prega realmente a fraternidade, o respeito ao trabalhador, ao colega de trabalho na prestação jurisdicional. Como é que funciona essa corrente? Isso é um movimento internacional? E por que ele foi criado? Na verdade, é um movimento internacional. Em 2005, eu tive a oportunidade de ir à Itália para um congresso internacional que chamava-se Direito e Fraternidade, e ali me impressionou muito. Eu já era desembargadora do tribunal e em contato ali com operadores do direito de todo mundo.
Então, a possibilidade de conversar com um colega do Ministério Público, do outro lado do Japão, um membro, eu lembro, me causou muita impressão, um juiz da África que contava a sua experiência. Então, assim, essa troca de experiências foi, primeiro, muito salutar. Mas a continuidade desse trabalho no mundo todo, que parece só umas pequenas sementes, muito pouco está sendo feito, mas, na verdade, já é como uma inundação. A inundação ela começa assim, começa aos poucos e vai progredindo. Então, aqui em Manaus, nós já temos um trabalho efetivo desse grupo, chama-se Comunhão e Direito. São operadores de diversos setores do direito, como professores universitários, magistrados, defensores públicos, promotores, alunos, que nos encontramos uma vez por mês para ver dentro do direito essas sementes de fraternidade. Na época da Revolução Francesa, o que veio muito em destaque? Igualdade, liberdade, mas não eram somente esses dois, era igualdade, liberdade e fraternidade. A igualdade se conquistou, a liberdade também, com a queda das monarquias e tudo mais, mas a fraternidade tem um livro muito interessante que diz o princípio esquecido. Então, o que nós buscamos? Não tem relacionamento nenhum com nenhuma igreja, mas o que nós queremos para o mundo jurídico? Nós queremos essa regra de ouro, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, numa audiência, o respeito que deve ter entre o membro do Ministério Público, o advogado, o juiz, as partes, porque vocês podem divergir no ponto de vista, mas vocês têm que se respeitar. É bom para todo mundo, inclusive para o cidadão que está sendo ali assistido. Muito obrigado pela entrevista, desembargadora Socorro Guedes, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Muito obrigado, foi uma grande alegria estar com os senhores. Boa noite. O Bandicidade Entrevista deste sábado fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Tenham todos uma boa noite e um ótimo fim de semana. Até semana que vem.